É um prazer estar com os senhores aqui para a nossa quinta aula, pessoal. E hoje, galerinha, nós vamos falar aqui sobre as funções básicas, certo, do RNA. Então, vamos dar um destaque aqui sobre a questão das funções básicas do RNA, detalhar algumas características. Antes de mais nada, quem ainda não assistiu, certo, o nosso videozinho de DNA e RNA, vai lá, dá uma olhadinha, tá? Que envolve lá, por exemplo, os cromossomos também, que a gente deu destaque na aula anterior, certo? Então, eu quero que os senhores foquem aqui sobre as questões das funções básicas do RNA. Essa matéria, pessoal, é a última parte essa matéria é a última parte, tá? Antes da gente passar para a questão das divisões celulares, tá? O professor se bananou aqui, mas deu certo, né? Então, olha só, presta atenção. Primeiramente, vamos falar a respeito do RNA. O RNA, pessoal, ele é como se fosse, no caso, uma fita única, tá? Diferente do DNA, certo? Então, o que acontece com o RNA? O RNA ele é como se fosse um empregado. A gente já tinha mencionado isso em sala. Ele é um empregadinho, certo? Então, ele recebe ordens do DNA. Na maior parte dos seres vivos, o RNA age, por exemplo, para formar proteínas, certo? Então, ele age como formador de proteínas. E o DNA é que comanda essas ações, tá? Por exemplo, quando eu estou falando lá do vírus, eu posso encontrar, certo, o RNA como material genético principal. Mas quando o DNA ele entra na história, é ele que comanda todas as ações, certo? E é ele que determina. Antes de mais nada, pessoal, vamos soltar uma imagenzinha aqui para a gente poder falar sobre a molécula básica do RNA. Soltou a imagenzinha aí, certo? Para os senhores poderem acompanhar. Repara essa imagenzinha aí, tá? Certo? O que acontece nessa imagenzinha, pessoal? Você tem aí, ó, um fosfato, uma pentose e suas bases nitrogenadas. Isso vale tanto para o DNA como também para o RNA. Agora, muita atenção, presta atenção. Quando eu estou falando, por exemplo, do açúcar, esse açúcarzinho aí, ó, tá vendo? Esse açúcarzinho aí, certo? O que acontece com ele? Esse açúcar, ele na verdade, você tendo um fosfato e esse açúcar no RNA, nós chamamos de ribose. No DNA chamamos de desoxirribose, tá? Então, de novo, no RNA chamamos de ribose e no DNA chamamos de desoxirribose. Então, nós temos o fosfato, tá? Nós temos essa pentose, ribose, tá? E nós temos as bases nitrogenadas, certo? O que você tem que entender, pessoal, é que na molécula da pentose, nós temos um oxigênio a mais no do RNA, tá? Então, lá na ribose, nós temos um oxigênio a mais, tá? Então, diferente lá do DNA. Tranquilinho? Muito bem. Então, olha só, para a gente poder relembrar, tá? Eu quero que vocês pensem da seguinte maneira. O RNA, perdão, ele é como se fosse um trenzinho, tá? São vários trenzinhos, um trenzinho com vários vagões, tá? E o que acontece? Esse trenzinho com vários vagões, ele tem lá, por exemplo, no caso, pessoal, os seus nucleotídeos, que a gente mencionou aqui na imagenzinha, os seus nucleotídeos. Então, cada um dos trenzinhos estão interligando lá os seus nucleotídeos, certo? O que acontece? Que nessas interligações de nucleotídeos, que também chamamos de monômeros, certo? Que estão interligados, tá? Eles vão formando a fita do RNA. Só que o que acontece? Nós temos também, certo? É a terceira partezinha que se chama do quê? As bases nitrogenadas. Agora, repara bem, pessoal. Lá no DNA, nós tínhamos, por exemplo, adenina, timina, guanina e citosina. Então, adenina, timina, guanina e citosina, tá? No RNA, sai a timina e entra quem? A uracila. Então, eu tenho, por exemplo, no RNA, adenina, uracila, guanina e citosina. Muito bem, viu? Pegou bem. Agora vamos fazer um pequeno testezinho para ver se os senhores pegou. Eu vou falar uma sequência aqui, certo? Uma sequência do DNA e eu quero que vocês completem com o RNA, tá? Lembrando que nós já tivemos vários exercícios, incluindo a correção do último, falava sobre essas sequências para a gente poder completar, certo? Então vamos lá, eu vou começar com uma sequência e eu quero que aí os senhores completam comigo, tá? Beleza? Então a minha sequência é o quê? Uma sequência do DNA. E eu quero que vocês completem essa sequência com RNA, certinho? Então vamos lá, olha só. A,
T, T, A, G, G, C. Muito bem. Então, viu? Eu fiz aqui com o DNA e eu queria que os senhores completassem com o RNA. Então, vocês ficarem bem claro, tá? Essa diferença, tranquilinho? No DNA nós temos a timina, no RNA nós temos a uracila, ou seja, adenina com timina no DNA, adenina com uracila no RNA. Tranquilinho, gafanhotos? Agora, olha só, pessoal, presta atenção. Essa molécula, eu quero que os senhores visualizem uma imagenzinha bem legal, tá? Para que a gente possa dar um destaque sobre essa molécula. Coloca uma imagenzinha então bacaninha para a gente poder acompanhar. Soltou a imagenzinha, olha só. Aí você tem, ó, a molécula de DNA e a molécula de RNA. Você pode fazer a comparação dos dois. Repara bem, gafanhotos, que a molécula de DNA é uma fita dupla, ó. Tá vendo? Então a fita dupla. Elas vão ser interligadas aqui com as suas bases nitrogenadas, tá vendo? Ó? Adenina, timina, guanina e citosina, tudo bem? Então você pode perceber que vai sendo intercalado. Já o RNA, ele é diferente, ó, tá vendo? Que ele é uma fita única. E aqui tem as duas bases. Então, por exemplo, adenina e uracila, né? E assim por diante. Então aqui você tem as suas duas bases, diferente do DNA. Então você tem essas duas bases aqui, certo? No RNA. Tranquilinho, gafanhotos? Deu para os senhores pegar? Agora uma coisa muito importante, galerinha. Vamos lá. Eu mencionei para os senhores, tá? Que o RNA, ele é o quê? Ele, na verdade, ajuda a fazer proteína. É a base dele. Eu tinha passado um videozinho para os senhores nas aulas anteriores, um pouquinho sobre esse processo. Mas olha só, vamos acompanhar isso aqui direitinho para ver se vocês conseguiram compreender, tá? Primeiro, se ele ajuda a fazer a proteína, quem é que determina as ordens? É o DNA, tá? O DNA então determina essas ordens. E aí nós temos, na verdade, pessoal, a questão dos tipos de RNA para esse processo. Quero que os senhores acompanhem comigo cada um deles aqui, ó. Soltou eles aí, ó. Então você tem lá o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Mensageiro, ribossômico e transportador. Uma coisa importante que vocês têm que entender, que o RNA mensageiro, ele é formado, tá? Ele envia uma mensagem, claro, mas ele é formado com um complemento do DNA. Isso acontece lá no núcleo da célula. Então ele tem lá a sua fitazinha bonitinha e ele faz a complementação com o DNA. Então ele faz uma complementação dele, certo? E forma o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele viaja, tá, por todo o citoplasma até chegar onde? Nos ribossomos. E é lá nos ribossomos, tá, que nós vamos ter um encontro com outro RNA, que é o RNA transportador. Então, o RNA mensageiro, ele acontece lá no núcleo da célula. Todo esse processo que forma esse RNA, nós chamamos de transcrição. Tá? Então, etapa da formação de proteína. Então, transcrição. Agora, quando o RNA mensageiro se encontra lá com o RNA transportador lá no ribossomo, nós temos uma outra etapa chamada de tradução. Tá? Transcrição no núcleo, tradução no ribossomo. Tá? E o ribossomo em si, ele também é formado por um RNA. Qual o RNA? RNA ribossômico. Tá? Então nós temos o RNA mensageiro, que é formado no núcleo da célula, que é a transcrição, o RNA ribossômico, que forma um ribossomo, tá? E o RNA transportador, que traz os aminoácidos, certo? Que interliga lá com o RNA mensageiro, que é a tradução. Para ficar bem claro para os senhores, eu vou passar uma animação, rapidamente, para os senhores poderem compreender. Então, vamos lá. Soltando a imagenzinha, então, acompanha comigo, pessoal. Repara bem, esse aí, ó, é o RNA polimerase, tá vendo? É um outro RNA que é uma enzima que quebra a fita do DNA. Aí vocês estão vendo aí, ó, que durante essa quebra da fita do DNA, certo? Você tem aí, ó, a quebra e o RNA mensageiro pegando essa partezinha aí, ó, utilizando a fita de DNA como molde, tá? Então ele tem aí, ó, esse RNA, né, formam que é o RNA mensageiro, utilizando a fita de DNA como molde. Então ele está formando aí, ó, formou basicamente esse processo aí, ó, que deu essa formação, tá? Nós chamamos de quê, pessoal? Nós chamamos de transcrição.
Onde está acontecendo essa transcrição? No núcleo da célula. Olha o núcleo da célula aí, ó, bonitinho, tá vendo? O RNA mensageiro começa a sair, passa por todo o citoplasma, até chegar onde? No ribossomo, que é formado também por outro RNA, tá vendo? Então é um ribossomo que é formado por outro RNA, chega lá o RNA transportador, ele lá em cima, ó. Então ele está chegando, o RNA transportador, trazendo quem? Os aminoácidos, tá? Então, galerinha, certo? Eu tenho o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? Ficou bem claro para os senhores isso aí, né, pessoal? Então, galerinha, a função básica do RNA, eles ajudam na formação de proteína. A maioria dos animais, ele age o quê? Como um empregadinho, tá? E nos vírus, tá? Ele age o quê? Como material genético principal. Mas quando chega o DNA lá na história, a coisa muda. Deu para entender? Focou nisso aí direitinho, galerinha? Muito importante. Há uma dicasinha que a gente tinha até mencionado. Lembra lá que a gente estava falando sobre a questão da origem da vida? Nós citamos também que a questão das primeiras moléculas lá, né? Tinha composição de RNA. Você vê que é um material bem primitivo, né? Tranquilo? Mas até hoje está aí formando proteína. Tranquilinho, galerinha? Foco bacana, atividade para os senhores para casa, certo? Eu quero que os senhores construam a molécula, tá? Desenha ou forma a molécula do jeito que vocês quiserem, tá? Pode ser através de uma imagem, tá? Vocês podem colocar no caderninho de vocês, pode construir com massinha de modelar, que é até bacaninha, bem divertido de fazer. Fazer a molécula do RNA. Então eu quero que vocês construam essa molécula do RNA, desenhando, tá? Ou com massinha de modelar. Tira uma fotinha, bro, tá? Tira uma fotinha, bro, e compartilha com a gente aí, tá? No Instagram da escola, beleza? Ou, certo, na mensagenzinha lá, se a gente conseguir enviar foto, né? Mas é bacaninha. Tranquilinho, continua acompanhando aí. Essa atividade dos senhores vai formar a molécula. Próxima aula a gente continua, pessoal, sobre mitose e meiose, tá bom? Nós vamos entender como é que dá a formação básica na célula. Forte abraço para os senhores, fica com Deus, certo? E se proteja acima de tudo, galerinha. E até a próxima aula. Tchau!